Respeitável público, estamos aqui mais uma vez para mais uma aula. E agora, nosso critério de divisibilidade é qual? Não sei, vamos descobrir aqui, pessoal do bem. Bom, nosso critério de divisibilidade é redivisibilidade por 6. Nossa, vê só. Pois é, um número é divisível por 6 se e somente se ele for divisível por 2 e também for divisível por 3. Pois é, se você chegou nessa aula agora e não viu a aula 1 nem a aula 2, para entender essa bagaça, você vai precisar voltar para a aula 1 e voltar para a aula 2. Veja a playlist desse conteúdo para que você veja a aula 1 e a aula 2 para entender melhor essa aula 6, essa aula de critério de divisibilidade por 6. Tá legal? Vejam só, por que isso é necessário? Porque um número será divisível por 6, se e somente se ele for divisível por 2 e também por 3 ao mesmo tempo, ou seja, simultaneamente. Se ele for divisível por 2 e por 3, então ótimo, será divisível por 6. Do contrário, ele não será divisível por 6. Tá legal? Então veja só, nós temos aqui o primeiro exemplo, 312. Vamos verificar se 312 é divisível por 6. Bom, o enunciado ali já fala, né? Mas nós vamos fazer mesmo assim, ó. Bom, 312 é um número par. Se é um número par, então ótimo, é divisível por 2. Maravilha. Agora nós vamos somar 3 mais 1 mais 2. 3 mais 1 mais 2 é igual a 6. 6 é divisível por 3. Se 6 é divisível por 3, então esse número também será divisível por 3. Nesse modo, esse número é divisível por 2 e também é divisível por 3. Então, eu posso dividir 312 por 2 e por 3. Se eu posso dividir 312 por 2 e por 3, então eu posso dividir por 6. A condição ou a exigência é essa, pessoal. Ele só será divisível por 6 porque ele é divisível por 2 e também é divisível por 3. Tá legal? Vamos a outro exemplo aí, ó. Nós temos o exemplo 2, 5.214, ó. 5.214. Veja só, 5.214 é um número par. Se 5.214 é um número par, o que é que eu posso fazer? Eu já sei que posso dividir ele por 2. Agora eu vou verificar se eu posso dividir ele por 3. Aí eu somo 5 mais 2 mais 1 mais 4. 5 mais 2, 7. 7 mais 1, 8. 8 mais 4 é igual a 12. 12 é divisível por 3. Então, esse número também é divisível por 3. Aí nós analisamos. Ele é divisível por 2 porque é par. Ele é divisível por 3 porque a soma dos algarismos forma um número que é divisível por 3. Então, se ele é divisível por 2 e também é divisível por 3, logo ele será também divisível por 6. A condição é exatamente essa. Ele precisa ser divisível por 2 e por 3, para que ele possa ser divisível por 6. Tá legal? Vamos para o terceiro exemplo. Ora, no terceiro exemplo, nós vamos verificar se esse número é divisível por 6. Nós vamos ter 716. De início, nós já podemos identificar que ele é divisível por 2, porque ele é par. Agora vamos somar 7 mais 1 mais 6. 7 mais 1, 8. 8 mais 6 é igual a 14.
Veja, 14 não é divisível por 3. Se 14 não é divisível por 3, então esse número não será divisível por 3. Então, veja, ele será por 2, mas não será por 3. Se ele é por 2, mas não é por 3, então ele também não será por 6. O que é que eu estou dizendo? Se esse número é divisível por 2, mas esse número não é divisível por 3, então esse número não será divisível por 6. Ele só será divisível por 6 se for por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Se for por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Tá legal, pessoal? Nós temos mais situações? Temos a quarta situação. Qual que é a quarta situação? Deixe-me apagar aqui para nós usarmos esse espaço. Vejam só. Nós vamos ter na quarta situação 3.405. Veja só. Eu vou até tentar dividir ele por 3. Mas de cara eu já sei que ele não é divisível por 6. Por quê? Porque eu sei que ele é um número ímpar. Se ele é um número ímpar, então ele não será divisível por 2. Ele não será divisível por 2. Mas vamos ver se ele é por 3, pelo menos. Somando 3 mais 4 mais 0 mais 5. Quando eu somo 3 mais 4, 7. 7 mais 5 é igual a 12. Olha que maravilha. É 12. 12 é divisível por 3. Então, se 12 é divisível por 3, esse número será divisível por 3. Mas veja, ele é divisível por 3, mas ele não é divisível por 2. Se ele é divisível por 3, mas não é divisível por 2, um abraço. Então ele não será divisível por 6. Ele só será divisível por 6 se ele for divisível por 2 e também por 3. Essa é a condição, essa é a exigência. Certo, pessoal? É basicamente isso. Você tem que lembrar dessas regras. Veja aqui. Para entender a sexta regra, você precisa saber da primeira e da segunda regra, que é o critério de divisibilidade por 2 e o critério de divisibilidade por 3. Tá legal, pessoal? Então, belezinha. Vou limpar o quadro para nós irmos para os exercícios. Voltemos aqui para os exercícios. Olha a pergunta. Quais destes números são divisíveis por 6? Ou seja, qual desses números eu posso dividir por 6 de modo que eu tenha uma divisão exata? Pois é. Para isso eu vou analisar usando as regras. Eu não vou dividir um por um. Veja só. Aqui eu já vou fazer o seguinte. Eu já vou verificar. Veja só. Eu já vou eliminar todos os ímpares dessa coluna. Por que todos os ímpares? Porque todos os ímpares, qualquer número ímpar não é divisível por 2. Mas aqui nós só temos a letra C, que nós não vamos nem nos preocupar com ela. Já eliminei. Vou analisar os outros. Todos esses números são divisíveis por 2. Olha. Esse é divisível por 2, por 2, por 2, por 2. Só um minuto, só um minuto. Vou colocar aqui do lado o seguinte, ó. Esse é divisível por 2 porque é par. 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 A mesma coisa se aplica aqui, se aplica aqui e se aplica aqui. Então, observe que a mesma coisa, a mesma regra se aplica. Todos esses números são divisíveis por 2. Agora eu vou analisar quais deles também são divisíveis por 3. Ah, professor, mas não é critério de divisibilidade por 6? Sim, mas para eu chegar na conclusão do 6, eu tenho que passar pelo 2 e pelo 3. Tá legal? Então vamos pensar aqui, ó. Se eu somar 1 mais 2 é 3, 3 mais 6 é 9. 9 é divisível por 3. Sim, então também será por 3. Agora, 5, 4 mais 5 é 9. 9 mais 2 é 11. Um abraço. Não é divisível por 3. Só por 2. 9 mais 4 é 13. 13 mais 2 é 15.
15 é divisível por 3, sim. A mesma coisa. 1 mais 2 é 3. 3 mais 3 é 6. 6 mais 6 é 12. Então, pessoal, estou somando aqui. Eu estou adicionando. 1 mais 2 mais 3 mais 6. Então, é 12. E 12 é divisível por 3. Então, esse número é divisível por 2 e também é divisível por 3. A mesma coisa eu vou para a próxima. 3 mais 4, 7. 7 mais 5, 12. 12 também é divisível por 3. 2 mais 6, 8. 8 mais 7, 15. 15 mais 4, 19. Não será divisível por 3. 1 mais 7, 8. 8 mais 1, 9. 9 mais 6, 15. 15 é divisível por 3. Então, veja só. Na letra A, 126 é divisível por 2 e também por 3. Então, também será divisível por 6. Na letra B, só é divisível por 2. Não é divisível por 3. Então, não serve. Ele não será divisível por 6. Na letra C, eu já sei que ele não é divisível por 2. Eu posso até verificar se ele é divisível por 3. Somando aqui, ó, se eu somar aqui, 8 mais 3, 11. 11 mais 1, 12. Ora, é divisível por 3, mas não é divisível por 2. Embora seja por 3, ele não é por 2, então não serve para a gente. Nós temos aqui esse que é divisível por 2 e por 3, então também será divisível por 6. Nós temos aqui que é divisível por 2 e por 3, então será divisível por 6. Temos aqui que é divisível por 2 e também por 3, então será divisível por 6. E temos aqui que também é divisível por 2 e por 3, logo será divisível por 6. Então observe que ele só será divisível por 6 se e somente se ele for divisível por 2 e por 3. E aí eu vou ter que analisar os dois critérios. Tá legal, pessoal do bem? Belezinha? Compreenderam? Maravilha. Eu espero que de fato vocês tenham compreendido essa bagaça. Tá legal? Compreendeu essa bagaça que nós falamos anteriormente? Pois bem, se você compreendeu essa bagaça, dê um joinha aí no vídeo, assine o nosso canal e esteja atentos porque vídeo novos teremos todas as semanas, todos os dias não, mas todas as semanas teremos alguns vídeos novos aí, certo? Esse conteúdo que nós estamos vendo, ele é visto no 6º ano, mas também nós utilizamos ele posteriormente em 7º e 8º. Tá legal? Valeu!